Um grupo de golfinhos está brincando alegremente perto da superfície do Oceano Pacífico Norte em um dia ensolarado. Eles estão muito felizes, até que a superfície da água começa a ondular. Torna-se mais agitada, como um possível tsunami ou um vulcão subaquático se preparando para entrar em erupção. Seus instintos lhes dizem para sair rápido dali, mas eles não sabem qual caminho é mais seguro. Abruptamente, um barulho muito alto surge. A água explode para fora quando uma baleia gigante salta no ar. Olá, mamãe! Espere! Isso não é uma baleia, é um ictiosauro, um monstro marinho gigante que se parece com um dragão do período Triássico. Tem enormes 17 metros de comprimento e pesa 45 toneladas. Não parece muito diferente de um golfinho, mas esse monstro marinho não é seu parente. Os golfinhos se espalham de volta sob a água. Felizmente para eles, o ictiosauro não está interessado em almoçá-los. Está apenas brincando também. Esta espécie em particular está muito mais acostumada a comer moluscos, peixes menores e lulas, mas não há nada à vista. Então ela desaparece sob a superfície, nadando majestosamente, com suas enormes barbatanas e cauda longa e parecida com a de uma enguia. Já havia vagado pela terra, mas, como outros répteis terrestres pré-históricos, incluindo baleias e golfinhos modernos, retornou ao mar e evoluiu ao longo de milhões de anos. Seus membros foram transformados em nadadeiras. Algumas espécies tinham dígitos em suas nadadeiras ou falanges. Elas quase podiam se passar por mãos humanas. Bem, olá! Alguns possuíam uma barbatana dorsal. Sua cabeça era pontiaguda e suas mandíbulas continham dentes cônicos para capturar presas menores. Eles tinham olhos grandes, que provavelmente eram usados para enxergar em águas profundas. A barbatana caudal deles era feita para um golpe poderoso. Como algumas outras criaturas marinhas, podiam respirar ar e eram de sangue quente. Esses animais eram elegantes e tão bonitos quanto algumas das criaturas oceânicas de hoje. Inesperadamente, um vórtice do tempo subaquático se abre à sua frente, sugando tudo em seu caminho como um buraco negro subaquático. O ictiosauro é sugado para dentro, se debatendo, incapaz de controlar sua jornada, de volta ao passado profundo. Logo, é cuspido novamente, em sua era natural do período Triássico, durante o início da Era dos Dinossauros, há aproximadamente 247 milhões de anos. Ele nada com outros de sua espécie. Eles viviam em cardumes ou grupos de caça. Embora formas variadas tenham evoluído em todo o mundo, como o menor michossauro, vamos ficar com este, porque ele eventualmente acabará encontrando seu caminho para as mãos humanas modernas. Em termos evolutivos, os ictiossauros duraram muito tempo, milhões de anos. Há muitos fatores complexos envolvidos na forma como eles se extinguiram, mas em termos simplistas, as mudanças ambientais causaram declínios em grupos alimentares menores e grupos predatórios mais brutais. Alguns peixes também evoluíram e se tornaram rápidos demais para o ictiosauro. Então, vamos deixar nosso amigo aqui, incapaz de encontrar comida suficiente e perdendo para a árdua concorrência. Ele está com fome, cansado e fraco. Simplesmente se afasta com as correntes, eventualmente descansando no fundo do oceano. Milhões de anos se passaram. Durante as eras Triássica e Jurássica, o nível do mar gradualmente diminuiu, expondo vastas regiões do deserto. A área em que estamos nos concentrando se tornou nevada na parte ocidental dos Estados Unidos. Durante o período Cretáceo, uma cadeia de ilhas vulcânicas se formou. A agitação geológica continuou, trazendo o fundo do oceano para as montanhas modernas. Incorporados na rocha, bem, você pode imaginar, não apenas invertebrados antigos, mas criaturas mais modernas, como mamutes e preguiças gigantes. Que incrível variedade de vida selvagem! Mas não estamos aqui, hoje, por causa deles. Vamos descobrir o que aconteceu com o nosso amigo. Avance no tempo novamente para 1998. O lugar? As Montanhas Augusta, no noroeste de Nevada, ou mais especificamente, um local chamado Fossil Hill. Saindo da rocha estavam algumas vértebras. Os pesquisadores podiam dizer a que criatura elas pertenciam. Era claramente enorme. Estava tão fundida na rocha e de maneira tão complexa que a escavação levou muitos anos. Em setembro de 2011, os escavadores encontraram mais da fera. O crânio bem preservado, os membros anteriores e a região torácica.
Foi apenas em 2015 que o agora obviamente gigante ictiosauro pôde ser totalmente extraído. Os fósseis sobreviventes eram um crânio do tamanho de um homem totalmente crescido, um ombro e um apêndice parecido com uma nadadeira. Mesmo assim, foi preciso um helicóptero para movê-lo. A equipe nomeou a nova espécie Symbiospondylos yangorum. Symbiospondylus é uma palavra grega que significa espinha dorsal. Vamos chamar esse ictiosauro de espinhoso de agora em diante, porque ele já deveria ter um nome. E sejamos honestos, é muito mais fácil de falar. O espinhoso foi transportado por via aérea para o Museu de História Natural de Los Angeles e enviado para a Universidade de Bonn, na Alemanha. O estudo foi realizado pelo paleontólogo de vertebrados Martin Sander e seus colegas em colaboração com a Universidade de Mainz. Foi um achado único e verdadeiramente eletrizante, já que o réptil marinho foi o maior animal já descoberto dessa época. Até onde sabemos, afirmou Martin Sander, foi a primeira criatura gigante a habitar a Terra. Você pode pensar no espinhoso como o Tiranossauro Rex subaquático da sua era. Ele também é bastante notável, pois viveu apenas de 3 milhões a 5 milhões de anos após um evento de extinção em massa conhecido como a Grande Morte. Aconteceu há cerca de 252 milhões de anos. Este evento extinguiu aproximadamente 90% das formas de vida do mundo. O que causou isso? A versão curta foram tempestades elevadas e aumento no nível de acidez dos oceanos. Uma vez que uma parte da cadeia alimentar se extingue, causa um efeito dominó, como você pode imaginar. Logo, resta pouco para comer, e apenas os mais resistentes conseguem sobreviver. A atmosfera também tinha altos níveis de dióxido de carbono. Teorias argumentam que erupções vulcânicas gigantes causaram isso na Sibéria, conhecidas como traps siberianos. Foi a maior erupção vulcânica nos últimos 500 milhões de anos. As erupções duraram impressionantes 2 milhões de anos. Grandes volumes de lava basáltica cobriram uma grande área da Sibéria. Ainda hoje, o local é coberto por cerca de 7,77 milhões de quilômetros quadrados de rocha basáltica. Outras teorias dizem que um asteroide causou a Grande Morte em vez dos vulcões. De qualquer forma, o impacto foi o mesmo, e 81% das espécies marinhas da Terra e 70% das espécies vertebradas terrestres não existiam mais. Houve inúmeros eventos de extinção em massa, mas o tamanho e a existência do espinhoso são extraordinários em comparação com a Grande Morte. Geralmente levava 9 milhões de anos para que as espécies se recuperassem e atingissem esse tamanho, mas ele surgiu em menos da metade desse tempo. Usando modelos computacionais sofisticados, os pesquisadores examinaram a provável teia alimentar que atravessa a área agora conhecida como Fossil Hill. Eles criaram um ambiente antigo através dos dados disponíveis, descobrindo que as teias alimentares marinhas devem ter apoiado criaturas gigantes como os ictiossauros. A teoria é que o nosso espinhoso se alimentava de uma dieta diversificada e rica de moluscos marinhos, conhecidos como amonoides, que floresceram de 1 milhão a 3 milhões de anos após a Grande Morte. Os amonoides agora extintos preencheram o vazio ecológico após a extinção em massa e tinham excelentes condições de vida, sem muitos predadores para interferir com eles. Os ictiossauros também evoluíram rapidamente, porque foram as primeiras criaturas gigantes a povoar os oceanos do mundo. Os moluscos dos quais eles se alimentavam também estavam expostos a menos competição. O espinhoso tinha um suprimento enorme de alimentos. Ele comia como se não houvesse amanhã. Ao contrário das baleias, que se tornaram grandes devido ao consumo de alimentos como plâncton, o espinhoso e sua espécie cresceram muito por causa dos amonoides e levaram um tempo muito mais curto. Essa é uma boa mensagem para as crianças comerem de forma saudável. O interessante para nós hoje é que esses resultados mostram que os ecossistemas marinhos podem se acumular e responder bem a mudanças dramáticas como clima, atmosfera ou condições da água. Eles podem ter tido caminhos diferentes, mas alguns ictiossauros e baleias têm semelhanças. Ambos têm tamanho grande e falta de dentes proeminentes. Cachalotes mergulham fundo para caçar lulas gigantes. O espinhoso caçava da mesma forma. Eles usam um tipo de alimentação por filtro para extrair os alimentos da água. Nosso amigo provavelmente comeu peixes e possivelmente lulas e ictiossauros cada vez menores. Ai! Outras formas de ictiossauros tinham muitos dentes, com um crânio mais parecido com o de um lagarto gigante. Eles tinham dentes afiados.
Os ictiossauros nadaram pelos oceanos antigos por quase toda a era dos dinossauros. Fósseis de ictiossauros foram encontrados em muitos outros países, como Inglaterra, Noruega, Japão, Alemanha, Colômbia, China e Austrália. Eles eram os governantes subaquáticos do planeta na sua época. À medida que o Sol se põe, 250 milhões de anos atrás, podemos imaginar o espinhoso tendo um final melhor do que ele teve e tirando a cabeça da água para observar os tons laranja do céu intocado. Ele faz uma pausa por um momento antes de, mais uma vez, mergulhar debaixo d'água para se juntar a seus amigos, nadar feliz com seu grupo, procurar comida e aventura nos azuis profundos do Oceano Triássico.